nenhuma loja faz o que a gente faz. Eu vendi um carro agora pra um cliente, vendi um carro pro cliente agora, o cliente ia pra fora do estado, o cara morava a 2.500 km daqui, e aí o cara no caminho, o carro apresentou um defeito, e o cara tava com a família indo embora. E aí a gente dá na volta na mesma hora. Alugamos um carro pro cara, segue tua viagem, pegamos um guincho, trouxemos o carro pra cá, resolvemos o problema do cara, e aí mandamos o carro na cegonha pra o cara lá. Então assim, qual é a loja que faria isso que eu faria? Dificilmente. Entendeu? Por quê? Porque a gente se coloca no lugar do cliente. Fala, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nada. Do nada, mas com muito conteúdo. E do nada, Deus criou tudo. E hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, que é pai, empresário e esposo. Ele é o pai de Vinícius, Rodrigo e Gabriel. 3 homens topados, que vai dar um trabalhozinho. Seja bem-vindo, Gustavo, ao podcast do Nada. É um prazer enorme poder te receber aqui. Eu tenho certeza que o papo hoje aqui vai ser motorizado. Vai ser muito top. Fica à vontade de se apresentar aí pra galera. Boa noite, Erlan. Boa noite a todos aí em casa. Viemos aqui falar do que a gente gosta, né? Que é de carro. Lhe agradeço pelo convite. Espero que a gente produza e crie um conteúdo muito, muito, muito bom pro pessoal aí em casa. E é isso. Vamos embora tocar o negócio aí. Que bom, top de linha. É isso mesmo. E o papo, como ele falou, é um papo de carro. Um papo que, principalmente, nós homens gostamos muito. E Novalto, eu queria iniciar. Novalto, já falei o nome da empresa dele aqui, velho. Gustavo, eu queria iniciar, queria saber, cara, como foi que nasceu essa grande empresa sua, a Novalto, que eu vejo que ela é um sucesso aqui no estado de Alagoas, no Brasil. Vamos lá. Novalto surgiu em meados de 2017, onde a gente... Lá na Novalto hoje são 3 sócios, mas a formação inicial não era essa atual de hoje. Era formado por um sócio meu, um atual sócio, que é o Vitor, e tinha um outro sócio nosso que trabalhou com a gente por um período, depois saiu e aí veio o Alan. E aí o Alan entrou na sociedade com a gente e estamos até hoje na Novalto. Novalto foi fundada como? A gente... A gente que trabalhava em concessionária, eu vim em concessionária, e aí quando eu trabalhava com concessionária, eu tinha um sonho de ter o meu próprio negócio, que era trabalhar com carros seminovos. E aí o que acontecia? Quando eu saí de uma concessionária, entrando na concessionária, eu decidi, cara, vou começar a comprar carro e vender e vou começar a colocar. De antemão, a gente arrumou alguns parceiros, começamos a colocar uns carros na loja de alguns amigos parceiros, e aí o meu sócio, que saiu, que hoje não está mais com a gente, me pediu para... Bicho, tá na hora da gente abrir uma loja pra gente. Só que você sabe, né? Na época a gente não tinha o dinheiro para abrir a loja. E aí o que a gente fez? Vamos atrás de um segundo sócio para meio que entrar como investidor. Ninguém é bom sozinho, né, Gustavo? Ninguém é bom sozinho, justamente. E aí, na época, a gente fez o convite ao Vitor. Vitor topou na hora. E aí entrou para somar junto com a gente na sociedade. E aí, eu lembro como hoje a gente saiu aqui na rua para procurar um ponto. E aí, quando a gente parou no posto de van, a gente, porra, não tem ponto para alugar, não tem onde a gente alugar um ponto. E aí, olhamos para frente e tinha um ponto praticamente pronto de uma loja de carro, que era ali vizinho a Renault, coladinho com a Renault. E aí, meu sócio, cara, tem que ser ali. Tem que ser ali, tem que ser ali, tem que ser ali. E eu, rapaz, é muito longe, é escondido. Mas, enfim, fechamos lá o ponto, inaugurando a primeira Novalto, que foi lá. Ficamos lá de 2017 até 2021. Caraca. E quando foi em 2021, fizemos a mudança para a atual loja, que é a Novalto, que está lá agora. Então, por sinal, é enorme, né? Hoje temos lá um estoque de mais de 60 carros. Começamos no início com 6 carros em estoque, naquele comecinho ali. E começamos a sonhar grande, começamos a buscar... E depois passou de 6 para 10, de 10 para 18. Depois ele não coube mais e hoje a gente tem um estoque mais ou menos de 60 carros. 60 carros. É sempre aquilo, né? Você, na verdade, deu o primeiro passo, você junto com seus sócios, para poder crescer o negócio. Muita gente tem medo de iniciar, né? Você, por exemplo, o ramo que você veio de concessionária, você veio com uma certa experiência para poder montar a sua loja. Eu, por exemplo, eu vim de uma instituição bancária. Não tem como montar um banco. Tem sim. Agora não. Mas
É muito bacana ouvir essa história sua, ouvir histórias como a sua de empreendedores que começaram dessa forma, começaram de baixo, começaram pequeno. Porque, para quem não conhece, depois dá uma olhadinha, entra lá no Instagram, coloca lá Novalto Veículos, né? Isso, Novalto, é @Novalto _. E vocês vão ver a imensidão da loja do Gustavo, que é hoje, e o sucesso que ela é. E, Gustavo, as vendas hoje que são realizadas lá na loja, eu estou falando um pouquinho da loja porque eu admiro muito o formato que ela é hoje. As vendas que são realizadas, elas são realizadas de forma presencial ou de forma online também? Vamos lá. Hoje, 80% das nossas vendas vem da internet. A Novalto, a gente foi pioneiro em muita coisa na internet. Então, a gente, se você ver, a primeira loja que anunciou no Facebook foi a gente. Caraca. Na época, em 2016, antes de eu ter a Novalto, eu já comecei a anunciar nos grupos de OLX. Grupos de... WhatsApp. Não tinha isso na época. Grupos de Facebook. E aí tava começando aquelas comunidades, tem algumas famosas aqui, Feira da Troca, algumas comunidades. Isso. E aí a gente começou a anunciar ali. E aí começou a dar certo. E aí logo depois veio o Instagram. E aí começamos a anunciar no Instagram. Criamos o Instagram para a empresa e aí começamos a anunciar no feed do Instagram. Logo depois a gente começou a ver o pessoal de fora do Sul, que é uma coisa que a gente se prepara muito, busca muito. A gente dá Novalto hoje, os 3 sócios. A gente viaja muito buscando inovações, inclusive agora estive até na Europa. Eu viajo com vocês. Só acompanhando. Isso. E aí fui também atrás de novidade, buscar informações, ver como o mercado, não só nacional, mas como mundial, funciona. E aí o que acontece? A gente começou a seguir essas lojas e aí viu que a galera começou a fazer stories mostrando os carros e aí começamos. Então assim, a Novalto sempre buscando inovar, sempre buscando ser sempre dar o melhor para dar o melhor para o nosso cliente, para o nosso espectador. E aí o que acontece? Diante disso, a gente se especializou em venda pela internet. Então hoje você vê, eu já vendi carro para São Paulo sem um cliente vir aqui na loja, já vendi carro para Campina Grande sem um cliente vir aqui na loja, já vendi carro agora atualmente para São Miguel dos Milagres, o cliente não veio aqui na loja. Então isso prova que o trabalho que a gente está fazendo na internet está funcionando. E a credibilidade e a confiança que vocês têm, né? Isso. Porque mesmo o cliente comprando de forma online, comprando à distância, ele não vai comprar de qualquer um. Não. Ele sabe a quem ele está comprando. Isso mesmo. Para você ver, o que é interessante foi essa venda de São Miguel dos Milagres. Eu friso muito com nossos vendedores quando a gente vai fazer uma venda online dessa, de mostrar toda a nossa estrutura, mostrar a localização, mostrar quem é os donos, para poder o cara entender e se sentir seguro no que está fazendo. E foi interessante que a gente o cara comprou o carro com a gente, totalmente online, pagou e a gente mandou o carro para ele lá em São Miguel dos Milagres. E aí o carro chegou lá, mandamos num guincho. Quando o carro chegou lá, o cliente ligou pra gente, fez uma chamada de vídeo, fez um depoimento que foi surreal. Foi uma coisa assim que arrepiou de verdade. Que o cara, o bicho, foi tudo da forma que vocês falaram, nada fora do contexto. Muito, e interessante que, pra você ver, foi o primeiro carro do cara. Caraca. Então, olha a responsabilidade de você vender o primeiro carro 100% online, uma venda tranquila, sem surpresa. Então, assim, para mim foi uma coisa que ali eu disse, não, realmente tá funcionando, tá valendo a pena. A transparência, né, cara? A transparência e a ética que vocês tiveram lá. E sem contar que vocês são muito corajosos também, né? Porque dificilmente eu vejo, na verdade, eu não conheço, não vi. Eu não vejo uma loja de seminovos dar 1 ano de garantia. Tu não é doido, não? Isso. Rapaz, tem ocasiões que a gente dá até 2 anos de garantia. É doido mesmo. Vamos lá. Isso prova que os produtos que a gente vende são de extrema qualidade. Eu e meu sócio, o Alan, a gente tem um lema muito grande. A gente gosta de comprar os carros que a gente compraria. Vou dar um exemplo. Boa, cara. Às vezes o cara oferece um carro pra gente. Vou dar um exemplo aqui, não leva mal, mas o cara oferece um carro pra gente laranja. E a gente, tu compraria um carro desse? Não. Tu compraria? Não. Eu sei que tem gosto, tem pessoas que compravam. Mas como a gente não compra esse tipo de carro pra gente, a gente não compraria pra loja pra poder vender. Então, assim, os carros que a gente compra lá é justamente os carros que a gente compraria pra gente usar. Pra gente realmente
ter em casa. Então, andar com a sua família, né? Isso a gente tem foi um negócio que a gente criou lá atrás e trazemos até hoje. Cara, e assim, e como você falou aí desde o início, você sempre foi muito atenado à internet, à mídia. Eu vejo o trabalho de marketing que vocês executam lá na loja, que eu acho fantástico. Você sempre foi vidrado nisso ou você realmente criou isso aí do nada? Cara, eu particularmente, os meus sócios não são muito ligados ao marketing não, mas opinam muito, falam muito, dão muita opinião, a gente conversa muito, mas o sócio que é mais ligado no marketing sou eu. Eu gosto muito do marketing. Então, hoje a gente está tendo marketing, estamos trabalhando para ter um marketing próprio interno. Boa. Que a gente trabalhou com muitos anos com agências e uma após a outra que passou para a gente foi aprendizado e cada uma que foi passando a gente foi tirando um pouco, colhendo, mas hoje estamos fazendo a transição para ficar com o marketing interno dentro da própria loja. Então, assim, como a gente é muito ligado a marketing, essas coisas, então, e antenado, como a gente também busca muito, muita gente acha que a gente se espelha muito em loja de carro. A gente também se espelha em loja de carro, mas eu tiro referência de tudo, Alan. Tudo que você imaginar. Exatamente, porque assim, o marketing que vocês fazem é muito diferente, cara. É muito diferente. Mesmo você pegando um pouquinho do gancho de loja de carro, mas a estratégia que vocês utilizam, a apresentação que vocês fazem ali do veículo é totalmente diferente, é fora da curva. Justamente, porque eu vou dar até um exemplo. Eu tive numa loja em BH chamada Avantgarde. Eu acho que é a maior loja do Brasil em metros quadrados. O cara tem 6 mil metros de loja. Caraca. Então, assim, e é uma loja de referência. Eu acho que quem gosta de carro, que está nesse meio, sabe o que eu estou falando. E eu tive o privilégio de ir lá conhecer a loja. E fui recebido lá. E conheci, cara... Quando eu comecei a entender, o cara tinha quadro da Mona Lisa, um telão da Mona Lisa. O cara tinha... iluminação, o cara tinha som ambiente, o cara tinha cheiro. E eu comecei a entender que o negócio não era só vender carro. Era aquela experiência que o cliente estava tendo ali. Bom. Você vê, eu tenho até imagens de cinema dentro da loja. A loja com restaurante. Caraca. É um dos melhores restaurantes de BH. Tem uma filial dentro da loja dele. Então, nos finais de semana... o cara consegue ter o acesso ao restaurante e do restaurante o cara vê o showroom, o cara come e vende o showroom dele. Então, assim, para você ver gera aqui... desejo no cara. Então, você vê o nível que tá lá fora. O nível que tá de loja de carro, porque muitos empresários, eu costumo dizer assim, não desmerecendo ninguém, nem menosprezando ninguém. Todo mundo tem sua forma de trabalhar, todo mundo tem sua forma de fazer o seu negócio. A Novalto deixou de ser loja de carro faz tempo. Hoje a gente é uma empresa. Então a gente hoje tem setores, tem várias coisas que engloba tudo isso. Então quando a gente vai buscar isso fora, eu entendi o jogo. Que não é só vender carro, é criar toda uma experiência para o nosso cliente. Então, um ano de garantia é uma experiência. Hoje, a Novalto é a única loja que tem um centro de preparação próprio. Eu tenho um mecânico próprio, eu tenho um polidor próprio, eu tenho um lavador próprio. Porque, Gustavo, não vale a pena você fazer fora? Não, eu consigo ter uma qualidade melhor no meu serviço. Porque o cara está trabalhando único e exclusivamente para a gente. E é como você falou, né? Você consegue deixar do jeito como você gostaria que ficasse para você. Justamente. Por exemplo, a gente vendeu um carro agora, recente, para uma grande amiga nossa. E aí, todos os carros, grande parte dos carros, a gente faz isso. Manda dar uma revisada geral no carro para poder entregar. Então, eu consigo ter esse olhar antes de entregar um veículo para um cliente. Sem falar da assistência de garantia, que você consegue ter uma assistência muito melhor. Uma das coisas da gente é a questão de garantia. Às vezes o carro dá um problema, então a gente leva para uma oficina terceirizada, e aí o prazo do cara não é o prazo do cliente. E eu entendo, às vezes você me compra um carro, você não pode ficar 2, 3 dias sem um carro. Sim. E aí a gente tem, com a oficina própria, eu consigo ter essa flexibilidade. Para esse carro aí, faz isso aqui, tem mais urgência, para o meu, faz do cliente, e aí a gente começa a ter uma flexibilidade melhor. Verdadeiramente você consegue ter um pós ali eficiente, né? Eficiente demais. Inclusive, uma coisa que eu me orgulho muito é o nosso pós. Nosso pós é um pós que hoje, acredito eu, que nenhuma loja faz o que a gente faz. Eu tive agora... Porque muita gente vem aqui e fala só de
de coisas boas. Mas aqui tem um lado ruim também da coisa. Eu vendi um carro agora para um cliente. Não vou falar nomes para poder evitar tipo coisa, mas a gente vendeu um carro para um cliente agora. O cliente ia não para fora do estado. O cara morava a 2.500 quilômetros daqui. E aí o cara, no caminho, o carro apresentou um defeito. E o cara tava com a família indo embora. E aí a gente tá na volta na mesma hora. Alugamos um carro pro cara, segue tua viagem, pegamos um guincho, trouxemos o carro para cá, resolvemos o problema do cara, e aí mandamos o carro na cegonha para o cara lá. Então, assim, qual é a loja hoje? Não tô mais uma vez falando, menosprezando ninguém, mas qual é a loja que faria isso que eu faria? Dificilmente. Entendeu? Por quê? Porque a gente se coloca no lugar do cliente. Muitas vezes a compra de um carro é um sonho, cara. Muita gente ali, independente Eu acho que nem muitas vezes, eu acho que é um sonho. Um sonho. Um sonho. Eu falo assim, independente da classe social. Sim. Desde do milionário ao cara que está lá começando a vida agora. O carro é um sonho. O brasileiro, primeiramente, é a casa própria. Isso. Segundo, é o carro. Então, a gente está lidando com sonhos. Então, a gente não pode... A gente tem que ter o maior cuidado quando a gente começa a mexer no sonho de alguém. Então, a gente faz o possível para o sonho dele virar uma realidade e ele ter a melhor experiência possível com isso. Então, assim... E a gente fez para o cara ter a melhor experiência. Porque, assim... Na mesma hora, foi um domingo... Tava com a minha família em casa, quando ele tocou o telefone, que ligou. Na mesma hora, procurei um carro na Localiza. Liguei lá, pedi para ele retirar o carro. Ele retirou o carro, seguiu a viagem dele tranquilamente, graças a Deus. Chegou na cidade dele, o carro veio de volta. E é isso, cara. É isso que a gente preza. A gente se coloca no lugar da gente, no lugar do próximo. Então, já imaginou você na estrada, o cara ligar para dar uma assistência e você não dá uma assistência para o seu cliente? Um cara desse deixa de me comprar? Eu aposto a você que ele roda mais de 2.500 para me comprar outro carro. Com certeza. Não, sem sombra de dúvida, cara. Sem sombra de dúvidas. Porque, assim, como você falou, você está vendendo um sonho para ele. E ele está realizando esse sonho com você. Sim, sim. E se você não der essa assistência, vira um pesadelo, meu irmão. Quem quer pesadelo para sua vida? Não quer. Ninguém quer, E eu vou falar para você. Às vezes, tem... Às vezes, você, não sempre, né? Mas às vezes você vai comprar um carro ou determinada coisa... A gente quer surpreender, a gente quer entregar mais do que a gente promete, para poder a pessoa ter aquela melhor expectativa possível daquele sonho. E aquilo ali não virar um pesadelo, como você falou aí, do cara, o carro tá quebrando direto. E já aconteceu, Alan, da gente vender o carro para um cliente que, mais uma vez eu tô aqui, não é só para comprar coisas boas, mas já aconteceu pra gente vender um carro para um cliente e o carro quebra a primeira vez, a gente conserta. Daqui a pouco o cliente quebra novamente, e a gente conserta. Na terceira vez, eu digo, traga o carro de volta. Ou você dá ou eu devolvo o seu dinheiro sem nenhum prejuízo, ou você escolhe outro carro aqui e a gente faz substituição. Por quê? Porque o que eu não quero para mim, eu não dou para os outros. Dou para os outros. E às vezes, vale até ressaltar que muitas vezes a gente escolhe o carro da melhor maneira possível. A gente escolhe o carro como se fosse para a gente. Mas você tem que entender que é uma máquina. Escolhe, faz os testes e tudo. Tudo. Hoje eu consigo ter uma avaliação excepcional, porque eu tenho um mecânico próprio, mas acontece do carro quebrar. Acontece. O carro sai da fábrica, às vezes vem com problema crônico lá e que eu o cara até brinco, né? Eu não consigo entrar dentro do motor para ver o que tem dentro. Exato. Então a gente tenta fazer o melhor possível, mas um ou outro vai acontecer. E quando acontece, a gente tem que estar ali para poder resolver. Então, muitas vezes o cliente, vou até falar aqui, o cliente acha que a culpa é nossa. Mas não é, a gente não quer, porque o pós-venda, ele queira que não, ele é prejuízo financeiro. O bom da venda é quando a venda é feita, concretizada, e o cara sai feliz, depois ele volta para trocar o carro. E outra coisa, para você ter noção de o tanto que a gente aposta no nosso veículo, vou falar assim, 60% do meu estoque hoje é carro que já foram nossos. Recompra, o cara vai trocar comigo e troca. Sem medo de errar. Eu tenho uma carteira de cliente hoje excelente. Eu tenho lá, o cara vai, recompra com a gente, compra de novo. Agora mesmo, vendi um carro pro cara, agora recente, um carro hatch. Quando é agora a filha dele para nascer, tem 4, 5 meses que eu vendi o carro a ele, já quer trocar no maior. Então, assim, você acha que eu queria... Porque o vendedor de carro lá atrás tinha esse não, tá me enrolando. Cara, não é isso. A gente não quer isso pra ninguém. Nem eu, nem parceiro nosso de outras lojas quer isso. Porque realmente o pós-venda é chato.
Mas é preciso. Então, assim, a gente quer realmente que o carro saia perfeito, que você curta seu carro por bons anos e só vem depois para trocar com a gente de novo. Aí sim. Ô, Gustavo, me diga uma outra coisa. Quais são as marcas que você mais vende? Marcas e modelos. Quais são as que saem mais? Cara, hoje a Novalto não tem. Se eu disser pra você hoje qual a marca que a gente mais vende, eu não tenho uma marca específica assim. A gente vende tudo. Tudo. A gente costuma brincar lá que todo sapato tem seu dono. Sim, com certeza. Mas assim, eu vendo muito Chery, eu vendo Jeep, eu vendo Chevrolet, vendo Ford, vendo Volkswagen. Eu não tenho, até hoje, eu acho que não teve nenhum carro que deu trabalho pra gente vender, não. É bem mesclado, né? É bem mesclado. O nosso estoque hoje é bem mesclado. É bem mesclado mesmo. Muito bom. E dentro dessas plataformas hoje, como é a execução? Vocês têm, porque assim, hoje, acho que 2024, ou 2023 e 2024, ou é 24 e 25. Houve um prejuízo aí nessas plataformas de venda de veículo de quase 2 bilhões. E vocês se deparam muito com isso, com golpe, com fraudes? Sim, a gente até criou um tipo de modelo para inibir a fraude, né? Mas assim, o LX, principalmente o LX, ele sofreu muito com esse tipo de golpes, porque já o pessoal chegava na minha loja. Primeiro que o brasileiro ele quer vantagem em tudo. Só existe golpe hoje porque a gente não, né? O brasileiro em si, ele quer ter vantagem. Então, assim, no começo era preços que, vamos supor, um carro de 30 estava anunciado por 20. Fora da realidade. Fora da realidade. Então, depois, os bandidos começaram a se especializar. Um carro de 30, eu anunciava por 28, aí estava dentro da realidade. Só que eu costumo dizer que a vontade de ganhar tirava o medo de perder. Quando ele olhava ali o carro num preço que estava fora de todos, mais barato, ele, não, vou fazer o Pix agora e vou comprar. E aí, tiveram sim vários prejuízos. Mas assim, a própria plataforma, ela começou a ajustar isso. E a gente que é de loja de carro, hoje eu tenho um estúdio próprio. Todos os carros da gente, as fotos são no mesmo lugar, que é no nosso estúdio. E aí o nosso estúdio tem um nome Novalto atrás. E aí, você vê, hoje eu não recebo muita pergunta no chat do OLX. Por quê? Porque o cara vê a foto, vê o nome Novalto e já vai no nosso WhatsApp ou até mesmo na nossa rede social. Que é como a gente, eu Gustavo, eu sou assim, eu vou comprar esse celular. Eu chego para comprar esse celular numa empresa, eu pesquiso no Google, aparece lá a empresa. Quando eu acho o celular, o preço, eu vou na rede social para ver se aquela empresa é ativa, para ver se aquela empresa ela realmente entrega aquilo que... Se ela existe ou não. Então, assim... inclusive, eu tive até uma reunião com o pessoal do LX falando sobre isso. Que realmente o público está mudando. O público está vendo o carro lá e está indo buscar nas redes sociais. Então, para poder ver se realmente o cara existe, se realmente está lá o carro, para poder finalizar o negócio. Muito bom. Da mesma forma, o Webmotos. O Webmotos na nossa região não é tão forte. Eu acho que no Nordeste hoje é o LX. O Webmotos ele roda muito na parte do Sul. Mas que também, vou falar para você, é fraude do mesmo jeito. Então, as grandes lojas, a gente eu tirei isso de algumas visitas que eu fiz fora, de ter o próprio estúdio, tirar as fotos e o máximo que puder colocar a imagem da loja, coloca para o cara vincular o carro. Tem identidade visual ali da loja, né? Isso. Mas hoje o que você como empresário do ramo, o que você acrescentaria numa plataforma dessa ou mudaria para poder melhorar? Validação de tempo. Eu acho que o cara, para anunciar, teria que ter um tempo de CNPJ. Juridicamente, você poderia ter lá o pessoa física, porque o cara, você quer vender seu carro, pessoa física não quer colocar numa loja, você anuncia próprio lá, pessoa física, mas puxar o máximo de informação possível, cara. Endereço do cara, mas tem proteção de dados, mas quanto mais informação tiver, menos prejuízo. E você que é cliente, cara, não depositar dinheiro, você vê o carro, sabe? Você não for numa loja que você conheça. Mas se você não conhecer a loja ou não souber onde está comprando, vai olhar o carro. Ou eu costumo dizer que carro não é uma camisa, não. Eu, para comprar uma camisa, eu vou até a loja vestir. Eu olho na internet e vou até a loja provar. Exato. Para ver se realmente eu vi uma pesquisa
foi numa plataforma aqui no Instagram, que a BMW, ela tá nos próximos 10 anos, ela não vai ter mais loja física. Sim, sim, sim. Vai ser tudo, às vezes, tudo online. Pronto, eu vou falar para você agora, uma das visitas agora na minha viagem que eu fiz agora no final do ano, que as lojas elas estão reduzindo muito o tamanho. Vou dar um exemplo aqui Já percebi, algumas já tá bem... Né? Tá bem enxuto. Você pega algumas concessionárias aqui, ela é gigante e tá cada vez mais ela ficando menor. E lá fora do mesmo jeito. Lá fora eu vi concessionárias que o showroom dá 6 carros. E 2 funcionários. Porque grande parte do negócio está sendo online. Então, que eu costumo dizer, quem não tiver num ponto com daqui há um tempo, vai estar ponto fora. Porque... Ponto fora. Ou vai, velho, ou vai. Ou vai, ou vai. Não tem mais, não tem mais. A geração aí, vou falar a geração do meu pai, que quem tem aí seus 60 anos, 70, ainda sai a pé aqui para olhar um carro, alguma coisa ou outra. Eu não falo só de carro, não, eu falo de qualquer coisa. E agora a minha geração, a sua geração, a geração dos meus filhos, a geração dos meus filhos vai ser pior ainda. Porque eu digo para meus filhos em casa, meu filho quer comprar um sapato, comprar um tênis, ele já manda para mim no print já manda de o onde link vem e já. acabou-se. Ele não sai para ir num shopping provar um sapato. Então, é isso que eu digo. Quem não for para a internet, quem não for online, quem não tiver online daqui a uns 10 anos, acredita até menos, não? Porque a pandemia aí, ela adiantou aí o que ia acontecer daqui a 10 anos, ela adiantou muito. Muito. Quando a pandemia veio, eu não sofri tanto, porque a gente já estava no online, mas eu conheço amigos lojistas que tiveram que se inovar de uma forma muito grande. Porque eu se inovava, não vendia. Não vendia. Porque era 100% online. Então, assim, hoje a gente tem que estar voltado para o online. Estou aqui hoje, eu tenho um vendedor, eu tenho pré-venda, eu tenho meu marketing. Hoje eu tenho o Tata aqui comigo antes, mas ele está ali. Tá ali só no cantinho. É especializado no que ele faz de marketing. Então, a gente tem o Bruno, que é edição, tem o tráfego. Então, assim, a gente está cada dia mais se especializando nisso. Ah, Gustavo, mas é caro ter isso tudo. Não, não é. Porque ou a gente se prepara agora para não sofrer lá na frente, senão vai ficar para trás. Exatamente. E tem muita gente ainda que resiste a isso, viu? Resiste, eu conheço. Mas assim, ultimamente, eu para quem não me conhece, eu também sou vice-presidente da Associação dos Lojistas de Alagoas. Então, eu acompanho muito as lojas, para poder também não só ver questão de concorrência, mas também ver o que a galera está fazendo para junto como associação, para também orientar como associação. Mas eu lhe digo que muito lojista que não fazia nada, hoje está fazendo e está fazendo. Porque tá vendo, cara, o cara que não está na internet, ele não consegue vender carro. Ele vende. Mas eu acho que não consegue chegar no número. Por quê? Porque está muito agressivo. O mercado hoje está muito agressivo. Eu, em Maceió mesmo agora, praticamente todo mês tem uma loja nova. E é bom, isso não é ruim não. Concorrência não é bom, não é ruim não, é boa. Mas você tem que estar sempre buscando seu diferencial. Mas aí onde está, a concorrência ela é boa em todos os segmentos, porque ela tira você do comodismo. Sim. Ela faz você despertar, ela faz você criar novas oportunidades dentro do seu próprio negócio que você não enxergava. Justamente. Ela desperta isso. E foi um dos pontos agora da mudança que a gente fez agora recente no marketing, justamente por isso. Cara, a gente tá sempre, cara, a gente tem uma feira que vai todo ano, e quando a gente chega dessa feira, a gente chega com a cabeça fervilhando. E quando a gente chega da feira, chegamos da feira, e aí já discutimos, e bicho, temos que mudar o formato, tá assim, vamos para aqui, vamos fazer assim, porque se a gente ficar também parado, a água parada ela apodrece. Então, se a gente não estiver se movimentando, acabou-se, porque muitos lojistas, muitas pessoas não falam só do ramo de carro, de qualquer ramo. O cara tá ali, fiz lá, tô fazendo meu storyzinho, tô postando, tá massa, mas tá parado, irmão. O concorrente tá chegando perto de tu. O concorrente tá fazendo o mesmo que você tá fazendo. Então, tem que buscar inovar. E aqui em Arapiraca, eu tenho algumas empresas que eu tiro o chapéu de inovação. E eu sempre me espelho tanto aqui em Arapiraca quanto fora. De estar inovando, de estar buscando novidades para estar postando, para estar fazendo. Cara, isso é muito bom. E, Gustavo, qual é o seu carro preferido, meu amigo? Me diga, você deve ter um carro que você é apaixonado. Rapaz, eu tenho um carro que eu sou apaixonado. Mas é um carro antigo, que é o meu Vectra. Mas eu vou falar para você. Quando
a gente começa a trabalhar com carro, a gente meio que começa a perder a vontade de ter carro. Quando era moleque, até antes de trabalhar com carro, eu queria aquele, vamos dar um exemplo, eu queria um Golf, velho. Pô, sou tarado no Golf, aí pá, comprava o Golf. Ah, agora eu quero um carro tal. Mas depois que você começa a trabalhar com carro, você anda tanto nos carros que acaba virando um item de apenas de necessidade. Mas hoje, se você disser assim, o carro do sonho para mim é um carro, são carros, super carros. Que aí, sim, eu vou dizer a você que dá vontade de comprar, que aí tá aí Porsche, Ferrari, aí assim, aí eu tenho um sonho de ter, mas hoje, atualmente, dos carros que eu trabalho, eu não tenho nenhum sonho assim, vou dizer, vou comprar esse. E aquela, não sei se você provavelmente já deve ter visto, e você concorda lá com o TK lá, quando ele fala que a Porsche A911 lá é carro de emergente? É porque assim, vamos lá, deixa eu falar aí. Hoje, a geração do meu pai era muito mais difícil de comprar um carro desse, ter acesso a isso. E hoje a nossa geração, com a internet, com os meios que tá aí, tá muito mais fácil você adquirir esse tipo de carro. Então, assim, eu não acho que eu não concordo com o TK, não. Eu acho que você comprou, trabalhou, comprou lá e realmente Porsche, quem tem Porsche, quem tem Ferrari, quem tem Lamborghini, só tem quem tem dinheiro mesmo, emergente ou não, mas o cara lutou pra estar ali e ponto final. E uma coisa que eu digo é o seguinte, a vida é muito curta. Se você tem vontade de ter, tenha, irmão. Tenha. Porque eu conheço vários empresários, amigos meus, que, pô, eu queria ter uma Porsche, eu queria ter uma Ferrari, mas é muito caro, não é pra mim agora, e aí o tempo passa, você vai ficando velho e às vezes não usufrui. Então, se você pode ter, tenha, e isso é o que importa. Isso é muito bom, isso é muito bom. Me diga uma outra coisa que eu esqueci também. Eu tenho esse problema, viu? Eu tenho esse problema, às vezes, de esquecer quando eu vou perguntar. Mas ainda dentro do setor automotivo. Hoje é uma única e super loja. Tem mais alguma outra loja? Você pretende abrir alguma outra loja fora do estado de Alagoas? Existem planos? Pode falar. Vamos lá. Tem um projeto aí. Tá aí em meio caminho andado. Eu não posso falar o que é ainda, mas tá bem encaminhado esse projeto pra gente virar o jogo de novo. Vou falar pra você aí, quando a gente saiu da Novalto lá, da Visuane, a Renault, e veio para essa, já foi um passo grande e graças a Deus deu certo. Quando a gente montou o nosso centro estético, também foi um passo que deu certo. Que inclusive o centro estético foi um espetacular marketing, viu, meu amigo? Foi isso. Parou Arapiraca. Você vê aquele vídeo de visualização daquele carro, eu estava até comentando esses dias, ele bateu 7 milhões de visualizações. Aquele carro lá, carrega o botão lá, muito bem elaborado. E aí, o que acontece? E aí, a gente tá com um projeto grande para uma nova virada aí. Mas eu não vou poder dar detalhes não, porque tem algumas negociações que, se eu der detalhes, acaba atrapalhando. Mas tem um projeto grande para 2026, que, se Deus abençoar, a gente vai chegar lá. Muito bom. Dentro de financiamento, o consórcio, qual você indicaria? Cara, vamos lá. O consórcio, eu costumo dizer, eu trabalho com consórcio e trabalho com financiamento. Então, a Novalto hoje, ela tem um setor de consórcio e também tem um setor de financiamento. Se eu preferir um pelo outro, acabam ficando com a de mim, mas é o que eu costumo dizer. O consórcio, ele é uma compra programada. Boa. E o financiamento não, é para aquela pessoa que é imediatista. Ah, Gustavo, mas eu posso fazer o consórcio você contemplado no primeiro mês? Pode. Mas é uma compra programada. O consórcio é o quê? O meu filho tem 15 anos, 14 anos, vou fazer um consórcio para ele vai pagando, quando ele tiver com 18, eu compro um carro para ele para faculdade, então eu vou me preparando para o sonho dele quando ele tiver 18 anos. Então assim, tô na minha casa, ali moro na minha casa, pretendo comprar uma casa maior, vou fazer um consórcio, vou pagando ali a prestação, em determinado momento eu dou o lance, vendo a minha casa e compro uma casa melhor. Então assim, o consórcio é mais uma compra programada. Já o financiamento, ele é uma compra imediata. Então, imediata, né? Imediatista. Então assim, eu costumo dizer que é isso, cara. O consórcio, qual dos dois é bom?
Aí vale você Depende avaliar do momento, do né? momento, entendeu? Então não tem como dizer. O consórcio você paga menos juros, mas em compensação você na verdade não paga juros no consórcio. Que na Você paga- verdade não é juros, é a taxa de administração, né? Só que o consórcio tem aquele risco de você ser contemplado rápido, não ser rápido, ou não. Já no financiamento, não. Você vai ali, entrou na minha loja, escolheu o carro, já sai com o carro na hora. E, cara, e eu vou ser bem honesto com você. Hoje, o financiamento já foi criado como é que eu posso falar? Um terror no financiamento. Ah, os juros são muito grandes, isso aqui, cara. Vamos lá. O banco, ele avalia o quê? Ele avalia teu score, ele avalia tua renda e avalia o teu bom nome na praça. Se você tiver isso tudo bem, pô, o seu juros vai ser lá embaixo. Agora, você é um cara, pessoa que não paga em dia, não sei o quê, o juros vai ser lá em cima. É o risco que o banco vai ter. Isso. Então, muitas vezes, se você for um bom pagador, como a gente fala, se for um bom pagador, você vai ter juros ali, pô, competitivo com o consórcio. Não vou dizer assim que é igual, mas eu já tive casos lá de pegar carros quando a gente vende de pessoas lá que faz lá, a gente faz o ajuste, tudo lá, briga, parcela e quando chega, mínima. Porra, a parcela ficou de mínima pro consórcio. Mínima. Então, assim, eu acho que tudo isso é negociação. É negociação. Sem contar que há a possibilidade de amortização também, né? Isso, pronto. Um ponto positivo. Vou falar de mim, Gustavo. Eu, desde 2017, que eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Eu tenho um carro na minha casa. Mas o meu carro eu compro, financio. Quando ele está prestes a quitar, ou com 1 ou 2 anos, eu já vendo, já compro outro, já financio de novo. Então, assim, eu sou cliente de financiamento. Não é porque eu sou dono de loja que meu carro não é financiado, não. Então, acho que eu aprendi com você, porque eu sou do mesmo jeito. É que, na realidade, apesar de eu ter loja de carro e ter alguns carros à disposição, mas eu tenho que ter um carro em casa com seguro. Eu tenho que ter um carro na hora que eu precisar viajar, ele está pronto. Então, a gente tem um carro que... E esse carro, meu dinheiro não fica parado ali, não. Meu dinheiro fica rodando em outras coisas. Até porque aquele carro, eu vou ficar com ele um bom tempo. Porque eu vou fazer seguro. Eu vou ter custo no carro que não vale a pena vender com 2, 3 dias. Ou uma semana. É porque as pessoas têm aquela ideia, porque você é dono de loja, todo dia eu vou pegar um carro diferente para me andar. Não. A gente tem assim, por exemplo, como a gente compra muito, então hoje comprou um carro, aí chegou na loja, ele não está pronto. Aí eu vou para casa com ele de noite, mas amanhã de manhã tem que estar para lá para ir para prateleira. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo, tem um carro que a gente comprou e teve que fazer uma revisão, ou tinha algum determinado defeito, a gente roda uns dias para poder ver se o defeito foi sanado e a gente botar o carro para vender na loja. Então, a gente tem essa facilidade. Mas, por exemplo, amanhã eu tenho que ir para Recife. Eu não vou num carro desse. Eu tenho que pegar meu carro em casa, que tem seguro, tudo certinho, para poder viajar. Até porque existe um risco, né? Aí existe um risco, e aí não vale a pena correr o risco. Exatamente. E queira sim, ou queira não, a empresa tem a sua política também. Tem a sua política, sim, até por isso. Exatamente. E Gustavo, como é Gustavo? Gustavo, qual é a religião de Gustavo hoje? Gustavo é católico, Gustavo é evangélico, espírita, umbandista, sei lá o que Gustavo é. Sou católico com muito orgulho. Bom, sou católico praticante. Né? Todo domingo estou na missa, estou engajado em pastorais na igreja. Hoje eu tenho minha religião, meu contato com Deus. Eu costumo falar que Deus ele não está na igreja e nem está em religião. Acho que Deus é a sua intimidade, que você tem que estar com Deus. Né? Algumas pessoas se identificam com a igreja evangélica, outras com a católica, outras com... Então, você tem que buscar o Deus. Mas eu sou praticante e engajado na igreja católica. Mas quem é Deus para você? Tudo. Não tenho nem o que falar, cara. Tudo na minha vida. Sem Deus não seria nada. Então, sem Deus eu não estaria nem aqui para conversar com você. Então, a sua vida hoje você atribui a ele, né? Tudo, 100%. Do meu acordar ao meu dormir. Das proteções, livramento, tudo eu devo a Deus. Tudo. Do que deu errado, do que deu certo, tudo é Deus. Muitas vezes dá errado uma coisa hoje que a gente na hora não entende e reclama. E com 2, 3 dias ou com tempo você vai entender porque aquele deu errado. Porque era Deus me livrando de um problema maior. Amém. E hoje eu tenho esse discernimento de ter essa visão. De que Deus, às vezes,
tá ali, não, Gustavo, não é o seu momento, não. Quando eu saio de manhã, eu costumo dizer assim, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, que o meu dia seja feito à vontade dele, não a minha. Então, se a vontade dele estar aqui com você hoje, massa. Se não fosse pra estar, ele tinha feito alguma coisa pra gente não estar aqui junto. Ele é íntimo mesmo de Deus. Eu tinha mandado uma mensagem. Ei, então eu quero o WhatsApp dele. Eu quero o WhatsApp. Eu queria ser íntimo. Eu queria ser íntimo, mas aconteceria alguma coisa pra gente não estar aqui. Eu acho que... Cara, muito bom. Que é isso. Mas eu pergunto porque, na verdade, eu vejo Deus na sua vida. A forma que você trata os seus colaboradores, a forma que você trata o cliente. E esse tratar com eles realmente são características de quem tem intimidade com o Senhor. E assim, uma coisa que eu me admiro muito, até muitas pessoas que estão ao meu redor falam muito, Gustavo, você é muito besta, ou você... Cara, eu aprendi muita coisa assim, da humildade. Eu não tenho distinção por ninguém. Meus colaboradores, eu não chamo nem de funcionários, eu chamo de colaboradores, cada um deles. Todo mundo sabe que está comigo, eu tenho um apreço especial para cada um deles, família realmente, não só eu, como meus sócios também. E a gente tem essa relação com cada um deles. E, cara, eu já fui colaborador. Já estive no lugar dele. Eu sei como é que é. Então, assim, não é porque hoje eu tô como empresário, eu estou empresário, que eu tenho que desmerecer ninguém ou alguém. Não, cara, a gente tem que... Humildade. A cada passo que se dá para cima, tem que dar 2 para baixo. 2 de humildade para baixo. Acho que a gente tem que ser humilde ao ponto de... Ninguém é melhor do que ninguém. Sim. Ninguém é melhor do que ninguém. Vamos todos para o mesmo lugar. O rico e o pobre. Também, assim, a gente tem que fazer o bem aqui na Terra. Para que... Então, não tem porquê. Deus não ensinou isso pra gente, da gente ser menosprezar porque tem uma coisa a mais, uma coisa a menos. Não, cara. Cada um a gente fazer o bem aqui, pronto, final. Gustavo, eu costumo dizer o seguinte. Nós temos que treinar nossos colaboradores ao ponto de eles montar a sua própria empresa, sair para montar a sua própria empresa, mas também nós temos que cuidar deles ao ponto deles quererem ficar. Eu vou falar para você uma coisa. Eu tenho um colaborador lá comigo, que ele começou comigo desde o começo. Meu primeiro colaborador. E o interessante é que a gente tá crescendo junto, a gente cresceu junto. Isso é muito bom, cara. Ele chegou para trabalhar comigo, morava de aluguel, tinha uma motozinha velha. Hoje ele tem sua casa própria, ele tem seu carro do ano, ele tem a vida dele resolvida. Então isso para mim me orgulha muito, porque não só fui eu que cresci. À medida que a Novalto foi crescendo, todos nós, sócios, colaboradores, foram crescendo juntos. Eu tenho lá uma outra colaboradora que está lá, comprou seu carrinho recente, agora já está pensando em comprar um carro melhor. Então isso para mim é motivo de orgulho, porque a gente vê que a Novalto ela está dando muitos frutos a também quem trabalha lá. Uma outra coisa também que a gente preza muito lá na Novalto é isso. Você falou uma coisa aí que a gente tem que treinar os funcionários para eles seguir empreendendo. Isso. Eu tenho um colaborador que saiu comigo hoje, empreendeu, e eu sou o principal cliente dele. Caraca, que bom. Entendeu? Então, assim, você vê que a gente também, incentiva. Você continua sendo parceiro de todo jeito. Todo jeito, cara. Todo jeito. Velho, por que eu não vou ajudar o cara? Eu conheço o trabalho do cara, eu conheço o caráter do cara, eu sei quem é o cara. Por que eu não vou ajudar? Ficar com raiva porque ele não tá trabalhando pra mim? Não. E pra mim foi até melhor. Porque o custo ficou menor pra mim. Então, hoje, eu sou o principal cliente dele. Que bom, então, cara. assim, eles... Não foi nada combinado, mas a gente foi dando continuidade. Então, é isso, cara. Eu acho que a gente tem que acabar com esse negócio de... Cara, incentiva teu colaborador vai lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um colaborador que saiu para tentar. Nesse momento, não deu certo. E voltou para trabalhar comigo. E você de braços abertos. De boa, irmão. E quando ele tentar dizer de novo, bicho, eu vou sair de novo. Eu digo, irmão, vá-se embora. E tente quantas vezes quiser. Então, assim, eu só peço que você saia pela porta da frente, deixe sua marca, seu legado ali, aqui, né? Quando você precisar voltar, você voltar e a vida que segue, irmão. Vida que segue. A gente não tem essa distinção
com colaborador, não. Eu quero que todo mundo cresça. Eu costumo dizer lá, eu tenho até uma brincadeira que eu tive um vendedor meu que saiu da loja para trabalhar num banco. O banco convidou ele para trabalhar de operador, de gerente de banco, gerente de financiamento. E aí eu lembro como hoje. Ele bateu na minha porta. Guga, eu quero conversar com tu uma coisa. Diga aí, irmão, bicho, recebi uma proposta, assim, assim, assado. Cara, eu queria sua opinião. E aí ele começou a dizer a proposta. Salário X, plano de saúde, odontológico, gasolina, pá. Ele, e aí? Você, rapaz, se tiver vaga pra 2, eu quero ir com você. Irmão, nem pense, irmão. Vá-se embora. Vá-se embora, cara. Era meu melhor vendedor no momento? Era, mas, bicho, eu vou travar o cara por causa disso? Não, irmão, vai-te embora, vai lá e vai seguir tua vida. Hoje, ele atende, ele passa mais tempo na minha loja do que nas outras aí. Não vou falar o nome não, para não prejudicar o cara. Vai entregar o cara. Mas foi um cara que, pra eu, tenho um carinho enorme por ele. E brinco direto. E nesse dia, quando ele sair, se precisar, ele vai trabalhar comigo normalmente, pô. Foi um cara que somou muito comigo. Não é porque o cara saiu, eu vou ter raiva do cara, não. Não, meu irmão, ele saiu buscando a melhora dele, como qualquer um. Às vezes, a gente precisa mudar o ambiente para poder evoluir. Sim. Às vezes, Deus vai tocando no nosso coração ali pra gente sair do ambiente que a gente tá, pra gente poder crescer, ou até mesmo entender o que é amadurecer, sofrer. Então, a mudança às vezes é necessária. Mas você é um cara muito antenado. Você é um cara que você está sempre buscando conhecimento aí. Você não é um cara que você é parado. Você não é um cara que de bodega. Costumo dizer que tem muita gente que parou na sua própria bodeguinha e não construiu um supermercado. Se acomodou ali. Isso, o cara não... É porque assim, hoje a gente gosta muito de estar se movimentando e eu tenho muito medo disso. Esses dias eu estava em casa, isso às vezes me assusta. De eu não querer estar parado. De eu estar querendo sempre estar inventando. E às vezes isso gera um pouco de medo, porque assim, às vezes a gente quer dar algum passo que às vezes não por estar ali sempre buscando inovação, sempre buscando coisas novas. Mas é isso, bicho. Eu sou um cara muito elétrico, deu pra perceber. Demais, eu não gosto de estar parado, não. Eu gosto de estar sempre evoluindo. Os meus colaboradores que sofrem. Que eu toda hora estou mudando alguma coisa. Somente o marketing. Assim, assado. Hoje o Antes está comigo e muita boa parte ele me liga. Bicho, eu tô com um pessoal aqui, não sei o que, bicho, resolva aí. E aí, bicho, deu certo, foi pronto, acabou-se. Vai encurtando, porque eu já tô com a cabeça em outro canto. E quantas vezes eu faço reunião com ele tá falando um negócio, eu tô no celular fazendo outra. Mas eu tô escutando o que ele tá falando. Mas eu sou aquele tipo de cara que gosta de resolver tudo ao mesmo tempo. Já o meu sócio, o Alan, não. O Alan tá trabalhando numa coisa, quando eu falo com ele, peraí, deixa eu terminar aqui. Entendeu? Por isso que a sociedade deu certo. Um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Os três, né? Um vai complementando o outro. Um vai complementando o outro. Isso é muito bom. E assim, é muito interessante, são 3 sócios. E é como a gente falou lá no início, ninguém é bom sozinho. Não. E vocês foram maduros o suficiente para entender isso e chamar outra pessoa para o jogo. Isso, sim. Em 2 momentos, né? O primeiro momento foi quando o meu primeiro sócio, a gente convidou o Vitor. E Vitor veio desde a fundação. Fundamos a Novalto juntos. E depois, com a saída desse sócio, o time de vender a parte dele para o Alan. E o Alan comprar a parte dele naquele momento e vir. E o Alan, quando veio, ele mudou o jogo da gente também. Ele acreditou. Além de acreditar, ele também, o Alan é um cara de coragem. É um cara que tem... Eu e o Vitor, a gente tem mais uma certa cautela para algumas coisas. Já Alan não. Alan é para frente, vamos dizer assim, mais ousado. E a gente tem que tirar o chapéu que a gente só está aqui nessa loja grande hoje porque ele teve a atitude de ir lá falar com o Marquinho, de abrir a loja, então pronto. Então assim, ele mudou realmente o jogo da Novalto e a gente entendeu isso e vamos embora. Que massa, cara, que massa. E, Gustavo, o que você diria para quem está querendo começar a empreender, meu irmão? Comece, irmão. Dê o passo que Deus dá o jeito. Vá-se embora. Vá-se embora, né? Vá-se embora. Tenha sempre pé no chão. Faça seu planejamento. A minha história, quando eu comecei, eu não tinha o dinheiro de comprar nenhum carro. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro carro só...
que era que virou depois meu sócio, eu comprei um carro, vamos supor, vou dar um exemplo aqui em valores que na época eu não me lembro muito, mas vamos lá. Um carro custava 20 mil reais, eu tinha 6. Mas eu queria empreender. E eu fui dando meu jeito, cara. Fui dando jeito. Deus foi acreditando, porque tem hora que eu paro assim e digo, só Deus. Porque se você dizer assim, tem alguma explicação, cara... O que você conseguiu explicar foi você. E o que você não conseguiu foi Deus. Já ouvi assim. É assim, cara, eu não tenho como explicar, velho. Não tenho. Não tenho como explicar. Foi muita determinação, muita vontade, muita... Eu acho que não só eu, acho que boa parte dos empresários aí que não foi herdado, que foi realmente, eu acho que passaram por isso. E eu acho que todo mundo tem uma história boa para contar, de realmente dizer assim, cara, eu não sei como é que eu tô aqui. E é gostoso quando você chega lá, né, cara? Eu não cheguei não, eu tenho muito caminho para percorrer, mas... É isso, que humildade, esse cara é muito humilde. Mas quando eu chegar lá, eu vou dizer isso. Rapaz, você tem um know-how aí pra ajudar muita gente, principalmente quem tá começando no segmento. Cara, e eu gosto, cara. E eu gosto. Eu não pretendo lançar curso. Não pretendo lançar ainda isso, não, mas eu gosto, cara. Eu sou um cara muito prestativo. Muitos lojistas, amigos, ligam pra mim pra tirar algumas dúvidas, eu falar alguma coisa sobre o mercado, ou até mesmo sobre alguma coisa que tá vindo nova aí. Agora mesmo a gente vai passar pelo Renave, que é uma coisa que vai mudar o jogo do mercado de seminovos. Então, muitos lojistas me ligam, me perguntam, o bicho faz questão de trocar ideia, de realmente a gente dividir o conhecimento, né? Cara, eu acho que a gente, quando tá, vou dizer assim, ensinando ou passando pra frente, eu acho que a gente aprende mais do que a gente tá... Então, a gente... E às vezes, essas pessoas às vezes falam alguma coisa ou faz alguma coisa que eu digo, porra, se eu tivesse nesse caminho, dava certo. Certo. Então, assim, eu acho que compartilhar isso... E a gente cara, ó, Erlan, sendo bem honesto, a gente que tá no mercado, aquele cara que guarda para ele. Eu tenho uma passagem na Bíblia que até sábado agora eu estava vendo isso, sábado isso, que é dos talentos, que Deus dá 5 talentos. Então, cara, se você não consegue compartilhar os seus talentos, você vai ser aquele que enterrou o talento ali dentro. Então, cara, se você sabe, compartilha, cara, você não tem concorrência. É você multiplicar, né? Multiplicar. Então, assim, eu não tenho concorrência, cara. O seu conhecimento você multiplica, você não fica só com você. Não, então assim, eu não tenho concorrente nenhum em Arapiraca. Não tenho concorrente. Ah, velho, você não tem. Eu tenho um parceiro comercial. Muito bom, cara. Parceiro comercial, não tenho nenhum concorrente. Então assim, eu não faço questão, não. Se o cara me convidar, vem na minha loja, Gustavo, me dá uma opinião, como é que funciona, Vou com o maior prazer do mundo, velho. Com o maior prazer do mundo. Sem medo de concorrência ou de ensinar o que o cara vai fazer, não. O conhecimento, ele tá aí pra todo mundo, cara. Agora, quem vai fazer o jogo virar é quem vai aplicar ou não. Entendeu? Exatamente. Cara, que papo gostoso, que papo massa. Tá. Esse aqui sobre... Eu acho que se deixar, a gente vai longe com esse papo aqui. Mas peraí, vamos deixar para vamos embora, um outro momento, porque se a gente gastar tudo aqui, a gente não vai ter mais bala na agulha. Vamos fazer o papo 2. O papo 2. Vamos fazer o papo 2, vamos papo embora. 2. Estamos chegando já ao final aqui de mais um episódio do nosso podcast do Nada. Mas... Rapaz, foi do nada, mas que entregou tudo. Do nada, mas com muito conteúdo, muito né? Conteúdo, isso. E, cara, antes da gente encerrar aqui, queria que você deixasse uma mensagem para quem... Novamente, para quem quer empreender ou quem quer comprar um carro, o que ele buscar antes de comprar o carro, para poder comprar um carro de confiança. Vamos lá, vou falar Só aqui... que você pode olhar para ela se quiser, tá. viu? A primeira mensagem, né? Vai comprar um carro, cara, procura saber a loja que você está comprando, a pessoa que está comprando e a procedência de quem você está comprando. Acho que esse é o primeiro ponto. Que você compre a mim ou não compre a mim, ou compre a outras pessoas. Tem lá esse carinho de avaliar isso. Às vezes você paga mais caro numa loja, mas às vezes você tem a segurança de estar comprando numa loja do que estar comprando fora. E um outro ponto, cara, quando você for comprar realmente um carro usado, vai lá, anda no carro, teste o carro, vê se é aquilo mesmo que você quer para você. Que muitas vezes o cliente chega lá para comprar uma caminhonete e sai com um carro sedã. Porque geralmente a gente mostra para ele que não era aquilo que ele estava precisando. Então avalia bem, pesquisa bem, vê de quem está comprando. Eu acho que esse é o ponto principal. Vê a loja que está comprando.
para poder não ter dor de cabeça na frente. E a mensagem para quem está empreendendo agora, quem está fazendo empreendendo, é a mensagem que eu falei para trás. Dê o passo que Deus vai dar o jeito. Amém. Então, vai-se embora, segue teu caminho, acredita que é principalmente, porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, irmão. Quando você chegar lá, o cara vai dizer, pô, conheci o Gustavo assim, 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 mas enquanto você não chegar lá, você vai sofrer. E ele vai ser chamado de doido. Não vai ser chamado de doido. Não, várias vezes, cara. Várias vezes. Várias vezes na sua casa, com seus familiares. Mas eu só digo assim, acredita, velho. Se é aquilo que Deus está colocando no teu coração para tu seguir em frente, acredite. Deus não vai colocar você numa enrascada. Se é aquilo que Deus está colocando, só acredite e vá, que Deus vai dando jeito. Tenha atitude, acorde cedo, chegue tarde, abra mão de final de semana, abra mão de estar com a sua família por um período, mas acredite que de uma forma ou de outra vai dar certo. Faça acontecer, né? Vai dar certo. Vai até romper. É isso aí. Estamos chegando aqui o grande finale do nosso episódio. Embora. Mas antes, queria te dar esse Jesusinho aqui. Você é um cara temente a Deus. Eu que agradeço. Mas só como representação, para que ele esteja sempre com você, meu amigo. Amém, meu irmão, com nós todos. E eu vou colocar isso aqui num lugar especial na minha mesa. Muito bom. Vai ficar comigo lá na minha mesa, porque eu acho que o melhor presente que eu podia ganhar foi esse aqui. Eu acho que Deus, para mim, para você, para nós todos, acho que é tudo. Isso, e aí a gente tem que estar sempre. Deixa ele aqui que vai pra minha mesa agora, amanhã. Que bom, show de vai bola. Tá. Mas é isso aí, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast do Nada, mas com muito conteúdo. Mas não deixa de compartilhar, não deixa de curtir. Compartilha para que essas informações cheguem para muitos e muitas pessoas. É isso aí, nós agradecemos e até lá. Valeu!